Então vamos começar a nossa terceira aula entrando um pouco mais a fundo no que realmente é o assunto de PDS2. Porque as duas últimas aulas, embora elas já dão um pouco de introdução à linguagem C++, a gente está de certa forma revisando conceitos que já foram vistos em PDS1, né? Então aqui nós vamos começar a falar de tipos abstratos de dados e vou começar o assunto da aula falando um pouco sobre structs. Em C e C++, você faz uso de structs para criar novos tipos. E esses novos tipos são úteis para representar conceitos cada vez mais complexos. Então aqui nesse slide, eu estou querendo representar um ponto nas coordenadas x, y, ou no eixo cartesiano, né? E se você para pensar um pouco, um ponto, como é que eu abstraio um ponto? Já é um conceito bem abstrato, né? Mas assim, um ponto ele é composto basicamente de x e de y, entende? Que é o valor em cada um dos eixos. Ao definir struct .t com x e com y, eu defino o novo tipo, ou o struct por si só. Observem que esse código é um pouco diferente de um código em C, né? Lá em C geralmente tem um typedef struct ou coisa do tipo. Aqui eu posso simplesmente dizer struct ponto direto e o código vai funcionar. Eu pessoalmente gosto, Flávio, de botar um underscore t quando eu estou definindo structs e eu começo com letra maiúscula quando é uma coisa um pouco mais complicada, tipo uma classe. Que eu vou falar um pouco disso aqui na frente da aula. Tá? Então, struct em C++ é um pouco mais simples do que em C. Vocês percebem que a gente não precisa do typedef. Então, aqui eu tenho um struct novamente no início desse meu código. Eu faço um include do IOStream que eu vou imprimir alguma coisa na tela, mas eu defino o struct. Isso aqui seria o seu arquivo .cpp. Entende? Eu não vou mostrar esse exemplo no Visual Studio Code, mas se você colar ele lá, vai funcionar direto. O tipo aqui é float, só para meus diagramas de memória funcionarem um pouco melhor nos próximos slides. No outro era double, mas pequena mudança que não afeta tanto a aula. E o main agora consegue criar esse tipo ponto. Observe que eu crio como se fosse uma variável inteiro, double ou qualquer coisa. E depois que eu crio o tipo ponto, eu consigo acessar o atributo x e o atributo y desse tipo. E vou imprimir na tela aqui 7 e 9. Então tire um tempo para rodar esse código, quem não está se lembrando muito de structs em C, e pensar um pouco como ele funciona. O passo a passo do código é mais ou menos da seguinte forma. Entende? Aqui eu tenho do lado direito novamente a memória. Lembrando que aqui eu tenho os endereços, aqui é o valor que eu guardo. E aqui eu tenho o código que eu vou começar a executar. Assim que essa primeira linha executa, note que eu não iniciei o tipo de forma nenhuma. Entende? É alocado na memória espaço suficiente na pilha. Lembre-se que a pilha está crescendo para baixo, né? Espaço suficiente para esse tipo novo. Esse tipo novo é composto de dois tipos primitivos. Então eu tenho que ocupar dois espaços da memória, um para o valor de x e outro para o valor de y. Em algum momento eu faço x igual a 7, boto isso aqui, y igual a 9, coloco 9 e o código funciona daí para frente, imprimindo apenas os valores na tela. Agora a gente pode começar a pensar também o que é bacana de structs, né? Tipo, e como é que isso vai ligar com o assunto de tipo abstrato de dados, que é o conceito maior dessa aula, né? Quando a gente pensa num tipo, a gente geralmente não só pensa que ele quer guardar algum valor na memória, né? Tipo, existem operações que a gente faz em cima dos nossos tipos. Se vocês lembram da primeira aula, quando eu falei, por exemplo, do banco, né? Tipo assim, clientes, transações, etc. Existem operações que um cliente faz no banco. Existem operações que no mundo da matemática são, vamos dizer assim, operações válidas para um ponto. Uma delas é a translação, como está aqui. Né? Então a translação de um ponto nada mais é do que somar um delta, que é esses atributos dx aqui, no
e dy, né, no valor de x e no valor de y. E quando eu faço a translação de um ponto, esse ponto sai de um lugar e vai para outro lugar. E eu poderia fazer a translação de uma figura como um todo, como eu represento aqui no slide. Entende? Agora, observe essa função e para pensar um pouco o que ela está fazendo. Ela é uma função void, então ela não retorna nada. O nome dela é translação. Ela recebe um tipo ponto, mas nota que ela recebe o quê? Uma referência, que foi o assunto dos outros vídeos, né? Da aula anterior. Então eu vou alterar um valor da memória, ou vamos falar assim, uma região da memória que não necessariamente existe nessa função. Vai ser passado para ela por referência. E eu vou alterar isso somando o meu dx e dy. E a função em si não é tão complicada, só faz somar mais igual x com dx e y com dy, alterando a memória in place. Então observe como esse código funciona, né? Aqui eu tenho a memória como ela estava antes, declarou o x e o y, e vou chamar a função translação. Na hora que eu chamar a função translação, eu passo o ponto, mas olhe que isso aqui é uma referência. Eu não preciso de comercial aqui como os ponteiros em C. Isso foi o assunto dos vídeos anteriores. Né? Quando eu tenho um comercial no argumento da função, C++ já sabe que isso aqui tem que ser um ponteiro. Então, ponto é um ponteiro, ou de forma mais correta, uma referência para um espaço de memória do main. Entende? Vai guardar o endereço de memória aqui, onde mora esse ponto. Né? E qualquer operação que eu fizer nesse tipo, eu não preciso do asterisco, vai alterar esse local de memória aqui. Quando eu rodar esse código, eu vou fazer a translação, entende? Somando 3 e somando 1, transformando assim o ponto para ser 10, 10. Observe que a chamada não precisa do comercial, porque já está aqui. Isso é uma vantagem de C++ em relação a C. Observe que a gente vai alterar direto. Isso já vai mudar o lugar de memória. Diferente do que aconteceu com o ponteiro, onde se eu alterar direto vai ser uma aritmética de ponteiros. E isso é a famosa referência C++, que funciona da mesma forma quando eu penso em structs. Então, novamente, sempre que tiver um código no slide, eu vou colocar um link no GitHub, né? Assim já está no Moodle, vocês vão ver. Tentem pegar o código, baixar, rodar, para garantir que vocês entendem esses conceitos. Quando a função termina, ela é desempilhada e a vida segue a partir daí. Entendeu? Agora, só para a gente revisar um pouco o assunto, qual é que seria o problema numa chamada como essa? Então, deixa eu ler para vocês, entendeu? Como é que essa chamada funciona. Eu tenho uma função void, não retorna nada, chamada de translação, que recebe um ponto, mas note que isso aqui está sem o comercial. Entendeu? Recebe um dx e um dy. O que é que vai acontecer aqui se eu não passar uma referência a um ponteiro? Lembre-se que isso é uma passagem por cópia. Qual seria o bug possível quando eu faço uma passagem por cópia? Então, nesse próximo slide, eu tenho o mesmo código, apenas tirando o comercial, como estava no slide anterior. E observe que quando eu faço a passagem por cópia, a função translação ela não aponta mais para o espaço de memória do main. Eu criei uma cópia do ponto. E ao mudar essa cópia do ponto, entende? O valor que estava lá no main continua igual. Lembrando que a gente usa a passagem por referência para acessar a memória de outra função ou do heap, né? Então, se eu quero fazer a translação para alterar esse tipo aqui, eu tenho que fazer a passagem por referência e não a passagem por cópia, como está nesse slide. Tá? Além do mais, vocês podem facilmente alocar structs no heap. Como vocês lembram da última aula, para usar o heap, a gente usa os operadores new e delete. Então, você pode criar um ponteiro para um struct, simplesmente fazendo com o new ponto. Igual a gente fez com o new inteiro na aula anterior. Tudo que eu aloco no heap, eu tenho que apagar e basta fazer um delete que vai apagar esse ponteiro novo. Né? Isso aqui vai ser muito comum quando a gente começar a brincar com as listas encadeadas. Então eu comecei essa aula simplesmente relembrando para vocês o que é um struct e implementando um struct simples em C++.
Novamente, eu espero que vocês peguem os códigos das aulas e tentem executar, porque eu não tenho como mostrar todos eles nos vídeos, né? E na próxima aula, ou no próximo vídeo, né, eu vou falar um pouco mais sobre tipos abstratos de dados.